Fala pessoal, me chamo Kainan, eu sou monitor de morfo funcional 2 e hoje eu vou dar uma aula sobre fisiologia cardíaca voltada para o ciclo cardíaco. Primeiramente, a definição do ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco são todos os eventos que ocorrem no coração entre um batimento e outro, ou seja, entre uma sístole e a outra sístole. Então, entre uma contração cardíaca e a outra contração. A gente pode definir como é um ciclo, então ele teoricamente não tem início nem fim, mas a gente pode usar, por exemplo, a diástole como sendo início ou a sístole como sendo início, tanto faz. Para que o ciclo ocorra, o coração ele precisa ter de 4 propriedades. A primeira é o automatismo, ou seja, ele precisa ser capaz de gerar seu próprio estímulo, então ele é automático, ele é independente. A segunda é a excitabilidade, ou seja, as células cardíacas eles têm que ter a capacidade de se excitar eletricamente. A terceira é condutibilidade, que é a capacidade de transferir esse estímulo elétrico para suas células vizinhas. E por último, a contratibilidade, que é a capacidade de contrair, que vai ser justamente a função final do coração, contrair. Então vamos iniciar falando da diástole, depois a gente fala da sístole. A diástole é a fase de relaxamento do coração, né? Então o ponto em que esse coração está relaxando. As diástoles podem se dividir em algumas fases, né? Então a gente divide a diástole em relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido e lento e contração atrial. Então o que acontece? Aqui está o coração, né? Então a gente vai ter as 4 câmaras cardíacas, os átrios direitos, esquerdo e os ventrículos direito e esquerdo. No relaxamento isovolumétrico, a gente tem as válvulas, né, que estão entre os átrios e os ventrículos, que são as válvulas atrioventriculares, aqui sendo a tricúspide e aqui a bicúspide ou mitral, elas estão fechadas. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui de diástole e de sístole, eu estou me referindo apenas aos ventrículos, tá bom? Então não estou falando dos átrios por enquanto, vamos focar só nos ventrículos. Então vamos lá. No relaxamento isovolumétrico, como o próprio nome já diz, isovolumétrico, ou seja, eu mantenho o volume, né, igual, o volume igual, eu vou ter um relaxamento das paredes cardíacas, porém, como minha válvula continua fechada, eu não altero o volume de sangue que está aqui dentro do ventrículo. Por isso que é isovolumétrico, eu mantenho. Então, as paredes estão relaxando e o volume continua o mesmo. Se eu mantenho o volume, mas mantenho a quantidade de sangue, mas aumento a área aqui, eu estou criando uma pressão negativa. Então, estou criando diferença de pressão entre o ventrículo e o átrio. Isso vai levar à segunda fase, que é o enchimento. Quando essas válvulas se abrem, né, quando os músculos papilares fazem com que as válvulas atrioventriculares se abram para permitir o sangue passar, eu vou ter o enchimento, que ocorre principalmente por diferença de pressão e gravidade. Então, aqui, como eu falei, estava com pressão menor devido ao relaxamento isovolumétrico, então o sangue ele flui do átrio para o ventrículo, no enchimento. Esse enchimento ele se inicia de forma rápida, porque a gente tem uma grande diferença de pressão, e depois ele vai ficando cada vez mais lento, porque as pressões do ventrículo e do átrio eles começam a se igualar. Então a gente tem o rápido, depois a gente tem o lento, que é quando essa diferença de pressão já não está tão grande e o ventrículo ele passa a encher numa velocidade um pouco mais lenta. Por último, a gente tem a fase de contração atrial, que é quando sobra um pouquinho de sangue nos átrios, que essa pressão já está quase igual e sobra um pouquinho de sangue nos átrios, e eu preciso então contrair esses átrios para que esse restinho de sangue que estava aqui seja jogado para o ventrículo. Esse restinho de sangue, nem sempre ele vai ser significativo. Então, é uma quantidade relativamente pequena. Então, por exemplo, mesmo que o átrio não contraísse, a gente teoricamente conseguiria ter sangue suficiente para nutrir nosso corpo. Então, essa contração atrial ela é um extra, vamos dizer assim, mas ela é extremamente necessária em algumas condições, como por exemplo o exercício físico. Ela é a última fase da diástole e ela é que vai finalizar o enchimento dos ventrículos. Após os ventrículos estarem cheios, a gente vai começar a sístole, que é a fase de contração cardíaca. Na sístole, a gente tem a contração isovolumétrica e a ejeção. Na contração isovolumétrica, a gente vai ter as paredes do ventrículo se contraindo, mas as atrioventriculares elas estão fechadas, assim como as
as válvulas aórtica e pulmonar. Então eu tenho todas as válvulas fechadas e o ventrículo contraindo. Ou seja, eu contraio, eu aumento a pressão, mas não altero o volume de sangue aqui dentro por enquanto. Então a parede está contraindo, eu estou aumentando a pressão, mas como está tudo fechado, eu não jogo sangue para fora. Quando a pressão aqui dentro do ventrículo supera a pressão aqui na aorta e aqui na artéria pulmonar, aí eu entro na fase de ejeção, que é quando o sangue vai sair dos ventrículos e vai para os grandes vasos. É importante lembrar que isso é uma questão de pressão, então ele só vai sair quando a pressão estiver mais alta do que nos vasos. Porque lembra que aqui a gente tem as válvulas que a gente chama de válvulas semilunares. Elas são válvulas que atuam de acordo com a pressão. Quando a pressão está maior aqui fora, elas fecham. Quando a pressão está maior no ventrículo, elas abrem. Então essas são as fases da sístole e é assim que o coração ele consegue jogar o sangue para a circulação tanto pulmonar quanto a circulação sistêmica. Aqui a gente tem justamente um gráfico que a gente coloca pressão por volume e a gente consegue justamente aqui ter todas as fases do ciclo cardíaco baseando-se nesse gráfico, onde a gente tem aqui volume no eixo horizontal e pressão no eixo vertical. A gente vai lembrar então de todos os eventos que aconteceram agora, que eu acabei de explicar, e vamos tentar colocar nesse gráfico aqui para eu poder explicar um pouco melhor esse gráfico. Na primeira fase, a gente tem o relaxamento isovolumétrico. Então, eu inicio o gráfico aqui. E essa descida que ele faz é o que a gente chamou de relaxamento isovolumétrico. Por quê? Eu estou reduzindo a pressão, lembra que o coração está dilatando, mas todas as válvulas estão fechadas. Então, o ventrículo está dilatando, mas as válvulas estão fechadas. Então, eu diminuo a pressão, mas não altero o volume. A partir daqui, eu tenho a fase de enchimento. Quando eu chego nesse ponto, eu abro as válvulas atrioventriculares e o sangue começa a entrar no coração, no ventrículo, no caso. E aí eu vou aumentar o volume do ventrículo e no final eu vou subir um pouquinho a pressão. Esse ponto A é, como diz aqui, a abertura das válvulas atrioventriculares, porque aqui é onde eu abro, eu termino a fase de relaxamento isovolumétrico e vou para a fase de enchimento. Então, tenho primeiro o enchimento rápido e no final eu tenho o enchimento lento. O próximo ponto, né, então aqui eu tenho toda a diástole do coração, o próximo ponto é a contração isovolumétrica. A partir desse ponto B, as atrioventriculares voltam a se fechar, então eu tenho o ventrículo completamente fechado, tanto as atrioventriculares quanto as semilunares. E eu começo aquele ponto de contração isovolumétrica, onde o ventrículo vai contrair, mas eu não vou jogar sangue para fora do coração. O ventrículo vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo e eu tenho um aumento da pressão ventricular. Então, o ventrículo contraindo, a pressão aumentando, até que chega no ponto C, que é justamente o ponto onde a pressão dentro do ventrículo passa a pressão dos grandes vasos. E o que é que vai acontecer nesse momento? Eu vou ter a fase de ejeção. Então, no ponto C, eu abro as semilunares, por conta daquela diferença de pressão que eu expliquei, e eu vou ter a ejeção. Na ejeção, eu vou estar diminuindo o volume do ventrículo, o volume dentro do ventrículo, né? Porque eu estou jogando sangue para fora, e também eu estou tendo uma alteração da pressão. Aqui, eu estou jogando esse sangue para fora, e sangue sai na força, vai diminuindo, até que as semilunares fecham de novo, aqui em D, e eu inicio um novo ciclo cardíaco, com relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido, enchimento lento, contração isovolumétrica e ejeção. Pode voltar para esse gráfico quando quiser, para tentar relembrar desse ponto e perceber as alterações que ocorrem na pressão e no volume cardíaco. E também lembrar sempre dos pontos, de quais válvulas estão abertas e quais válvulas estão fechadas em cada ponto. Então vamos lá. Eu tenho esses 4 eventos aqui. A abertura das atrioventriculares, quando eu começo a fazer o enchimento, ou seja, ainda na diástole, e o fechamento das atrioventriculares no fim da diástole, que é justamente quando eu termino de encher o ventrículo de sangue. O fechamento das atrioventriculares vai fazer o barulho que a gente vê na escuta como tum, que é a primeira bulha cardíaca.
depois de eu ter o TUM, né, que é a primeira bolha cardíaca, depois de eu terminar a diástole, eu começo a sístole, onde depois da contração isovolumétrica eu vou abrir as semilunares, né, por conta da pressão, e iniciar a ejeção. Quando as semilunares fecham, aí é quando sai a segunda bolha cardíaca, que é o TA. Então, quando eu fecho as semilunares, é justamente quando eu encerro a sístole. Ou seja, entre o TUM e o TA, eu tenho a sístole cardíaca, com os dois eventos, a contração isovolumétrica e a ejeção. Já entre o TA e o TUM, que seria na volta, eu tenho a diástole. Então, o que tiver relacionado com a sístole vai estar entre o TUM e o TA, e o que tiver relacionado à diástole vai estar entre o TA e o TUM. Esse próximo gráfico, ele é um gráfico de pressão por tempo. Então, a gente vai estar aqui avaliando a pressão nessas três estruturas, né, que é o ventrículo, a aorta e o átrio, que aqui vai ser um pouco menos importante, a gente vai focar principalmente no ventrículo e na aorta. E a gente vai entender o que acontece em cada um desses pontos. Então, aqui, eu tenho a pressão basal dentro do ventrículo, vamos dizer assim, até que no ponto A, eu começo a ter a contração. Então, eu tenho a contração isovolumétrica. Aqui é a diástole e aqui eu tenho a contração isovolumétrica, que já é o início da sístole, aqui em A. Então, eu inicio a contração isovolumétrica e percebam que a pressão dentro do ventrículo ela vai se elevando, se elevando, se elevando, se elevando, se elevando, até que ela se iguala, aqui em B, à pressão da aorta. O que acontece quando a pressão do ventrículo se iguala à pressão da aorta e começa a superar ela? Eu tenho a abertura das válvulas semilunares. Então, é nesse ponto aqui em B que as válvulas semilunares elas se abrem. A pressão do ventrículo aumenta até que ela iguala e se chega a ultrapassar a pressão da aorta, que é quando as semilunares se abrem, e aí o sangue começa a ser jogado. Então, nesse ponto aqui é a fase de ejeção, onde a pressão do ventrículo e a da aorta vão subir, porque eu estou tendo sangue saindo do ventrículo e sendo jogado nessa aorta. Até que no ponto D, a pressão da aorta volta a ser maior que a pressão do ventrículo. E aí as semilunares se fecham, encerrando então a sístole. Aqui no final, após o fechamento das semilunares, a gente vai ter como se esse sangue, que depois que as semilunares fecham, o sangue meio que volta e bate nela. Isso faz com que a pressão desse sangue que está fazendo esse movimento, entre aspas, retrógrado, aumente a pressão na aorta. Isso é o que a gente chama de incisura dicrótica. É nesse ponto, quando o sangue está voltando e, entre aspas, tentando voltar para o coração, mas ele bate nas válvulas semilunares, é justamente aqui onde a gente vai ter o enchimento dos vasos que a gente chama das artérias coronárias do coração, que são os vasos que vão irrigar o nosso coração. Então, esse gráfico e o gráfico anterior são muito bons para a gente entender essa questão das relações de pressão. Então, o que é importante a gente lembrar dessa aula? Primeiro, as fases do ciclo cardíaco, o que é que a gente tem de evento acontecendo nelas, então, principalmente, o que é que eu estou contraindo, o que é que eu estou relaxando, qual válvula eu estou abrindo, qual válvula eu estou mantendo fechada, e a relação pressórica. Beleza? Então, foi isso. Essa é a aula de hoje e é nóis!